Muito bem, quem já está ao vivo aqui comigo é o Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O professor sempre nos ajuda a entender. Mediante a essa reportagem que a gente acabou de assistir, principalmente o Estreito de Trump, quer dizer que as negociações estão na estaca zero de novo? Bom dia. Sim, bom dia, Pedro, bom dia a todos que nos assistem. A questão é essa, nós voltamos à estaca zero, porque as tratativas estão estagnadas, com ambos os lados rejeitando propostas do outro, né? E sem previsão para que uma nova rodada de negociações aconteça, o decurso de um cessar-fogo que já se estende por 20 dias e que pode estar com isso com seus dias contados. Essa é ao menos a minha avaliação. Sobretudo depois do cancelamento da última tentativa de encontro entre negociadores em Islamabad nesse último final de semana. E ontem, com o anúncio por parte da imprensa, de que os Estados Unidos teriam rejeitado a proposta iraniana. Na verdade, uma contraproposta a um documento anteriormente enviado por Washington. Some-se a isso as postagens que, permita-me dizer, beiram o ridículo, né? Sobretudo na rede social True Social, feita pelo presidente dos Estados Unidos, com explosões, né? Tendo ele à frente, como se fosse um ator de filme de ação hollywoodiano. Pode ser tanto uma ameaça vazia, como tantas outras que foram feitas por esse anedótico personagem da política internacional contemporânea, né? Mas também pode indicar que os Estados Unidos estejam avaliando novos ataques contra o Irã. Bom, é claro, trata-se de uma forma bastante inusitada e mesmo inadequada de encaminhar assuntos internacionais, sobretudo tão delicados como esse, mas revela a notável confusão que o presidente Donald Trump já demonstrou manifestar, né, entre gestão privada de negócios e política externa, sobretudo como conduziu e tem conduzido uma guerra tarifária contra, inclusive, importantes aliados estratégicos, né? E também, nessas postagens, permita-me dizer, a confusão entre filmes de guerra e conflitos internacionais, o que revela a vigência de uma cultura de guerra na sociedade norte-americana, desde as mais altas cúpulas do poder. Mas voltando à questão da proposta rejeitada, encaminhada pelo Irã, ela incluía o fim imediato da guerra e a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, portanto, tendo como contrapartida pelos Estados Unidos o fim do bloqueio naval feito por navios da Marinha norte-americana, precisamente na entrada do Estreito de Hormuz, que hoje impede o tráfego de embarcações oriundas de portos iranianos, e propunha o adiamento das questões alusivas sobre o programa nuclear iraniano. A Casa Branca rejeitou e seguiu-se a isso essa série de ameaças que nós dissemos. Portanto, voltamos à estaca zero. E as perspectivas de fim do cessar-fogo e retomada das hostilidades num novo patamar de violência e destruição, agora dirigidos no sentido de uma batalha naval pelo Estreito de Hormuz, são cada vez mais factíveis, né? Cada vez mais próximas, inclusive para os próximos dias, eu avalio. Alguns especialistas dizem, Rodrigo, que a única saída neste momento para o governo americano ter uma saída, entre aspas, né, honrosa, seria tropas no chão, uma invasão de fato, como foi feito no Iraque. A gente está caminhando para isso, talvez? Acho difícil, Pedro, porque implicaria num novo atoleiro militar para a política externa norte-americana. Não é mais difícil do que deflagrar a guerra encontrar uma saída para ela. E tudo indica que os esforços desde a Casa Branca tenham se dirigido nessa direção, de encontrar uma saída dos Estados Unidos para a guerra sem que custos políticos muito elevados sejam amargados. Vejamos qual é a conjuntura interna que explica
esse meu raciocínio, esse meu palpite, né? Nós temos a aproximação do prazo legal para que o executivo norte-americano busque autorização do Congresso para o conflito. Considerando que ele começou em 20 de fevereiro, republicanos, senadores, sobretudo da base do governo, republicanos, são os que mais pressionam, inclusive, nesse momento, para que essa autorização seja requerida, o que informa uma enorme pressão desde a arena política interna para que se encerre a guerra. Isso também tem razão na forte rejeição à guerra que tem sido percebida em pesquisas de opinião entre americanos. Cerca de 26% de entrevistados recentemente consideram que a guerra não tem valido o seu custo. Vamos frisar, de cerca de $1 bilhão diários. Não é? Se a gente comparar o custo de um drone iraniano, por exemplo, não é? Que seja uma centena de milhares de dólares, isso, né? $100 mil, coisa assim, e o que é necessário para batê-lo, né? De 1 a 4 disparos no sistema Patriot, cada disparo custa 4 milhões de reais. Então, é essa conta que nós estamos manuseando aqui. Tem também a questão do aumento do preço de combustíveis dentro dos Estados Unidos e, como referiu o presidente Vladimir Putin, não é? Questões globais, falando do custo da energia aumentando em todo o planeta. Não é? E o temor de que a guerra provoque perdas agora adiante nas eleições internas que ocorrerão para o legislativo norte-americano no mês de novembro. Não é? Tem se falado, inclusive, fontes do governo norte-americano, em estudos que estão em curso para que uma declaração de vitória de Donald Trump, bastante manca, diga-se de passagem, não é? Porque é vitória de pirro, podemos assim dizer, para o afastamento dos Estados Unidos da guerra, a fim de evitar ainda mais custo político, mais desgaste político, sobretudo na arena política interna norte-americana. Pois é, e Rodrigo, no meio disso tudo, a gente fica, vamos dizer, na expectativa, na apreensão para ver se de fato vai ter alguma negociação e algumas figuras começam a aparecer com mais intensidade. Estou falando especificamente de Vladimir Putin, porque ele teve uma ligação com o Donald Trump e os dois falaram sobre os dois conflitos, falando da Ucrânia e também do Oriente Médio, cada um puxando para o seu lado, né? A questão delicada, mas segundo o assessor do governo russo, o presidente Putin destacou as consequências inevitáveis para o Irã e os vizinhos, mas também para toda a comunidade internacional, caso os Estados Unidos e Israel recorram novamente às ações militares na região, que é justamente o que a gente está discutindo aqui. A gente talvez então pode esperar mediações nessa questão do conflito, talvez um Vladimir Putin conseguindo algo, professor Rodrigo? Pode não passar de retórica. De fato, a conjuntura que envolve o conflito entre Estados Unidos e Irã tem beneficiado, de alguma forma, o governo de Vladimir Putin, reposicionando o espectro internacional, né, uma vez que havia amargado uma condição de pária por parte, sobretudo, das potências europeias. Né? Esse telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump ocorre depois da visita do ministro de Relações Exteriores à Rússia. Vale lembrar que não apenas compõem juntos os BRICS, mas são aliados estratégicos históricos. E, portanto, há um laço de compromisso entre Rússia e Irã que deve ser levado em consideração. Mas deve também ser levado em consideração a questão de o problema do fechamento do Estreito de Hormuz e a alta do preço dos combustíveis nos Estados Unidos ter feito com que a Casa Branca revisse os termos de boicote comercial, por exemplo, para a importação de petróleo russo. Então, isso tem beneficiado a Rússia nesses termos, para fazer a substituição
né, de exportações de petróleo, não apenas para os Estados Unidos, mas para outras realidades. Ajuda a reposicionar, como eu havia dito, a Rússia no jogo da política internacional. Então, por isso, avaliarmos a possibilidade de essa manifestação em relação à busca de uma resolução pacífica para o conflito não ir para muito além de uma mera manifestação de vontade. Não vejo como a Rússia mediar uma saída pacífica para o conflito, sobretudo estando envolvida em outro, né, com a Ucrânia, como eu avalio. Professor, no meio disso tudo, eu queria uma reflexão sua agora sobre a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. É um grande impacto, porque até então a OPEP, posso estar traduzindo errado, aí o senhor me corrija, por favor, mas era um grupo de quem controlava muito petróleo e jogava junto, vamos lucrar todos juntos, e isso tem um impacto mundial. A saída dos Emirados Árabes Unidos, qual que é? Bom, a saída dos Emirados Árabes Unidos, anunciada recentemente, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, revela o maior impacto, o maior golpe já sofrido pela organização desde a sua criação. Operando como um cartel, como você disse, onde todos lucram, mais recentemente percebeu-se, e essa percepção fica clara com a saída dos Emirados Árabes Unidos, que esse lucro de todos estava submetido ao controle de apenas um, a Arábia Saudita. Eu me refiro à prevalência dos interesses sauditas e, por conseguinte, de seus aliados estratégicos, sobretudo os Estados Unidos, para determinação dos preços internacionais de combustíveis. Né? Então, tem um valor estratégico descomunal, né? Tanto quanto importa para os destinos, inclusive da guerra, né? Esse que pode ser o início do esfacelamento da OPEP. Veja, nós já estamos numa escalada dos preços do barril do petróleo que chega a $125 e projeções que não são nada cataclísmicas, são inclusive um tanto conservadoras, informam as possibilidades de, em pouco tempo, verificando-se que Donald Trump afirma que o bloqueio ao Estreito de Hormuz pode se estender por mais alguns meses. Em pouco tempo, chegaria a $150 ou mesmo $200, o que provocaria uma inflação mundial dos preços. Problemas econômicos de envergadura ainda imprevisível para uma série de realidades que seriam, portanto, afetadas pelos destinos da guerra. Vejam que esses resultados, uma vez verificados, provocam ainda mais desgaste internacional de Donald Trump, que já vem tendo que lidar com os termos desse desgaste. Vejam, por exemplo, as declarações, né, do chanceler alemão, Friedrich Merz, que afirma que os Estados Unidos têm sido humilhados pelo Irã. Donald Trump respondeu que o chanceler alemão não sabe o que está falando. Então, vejam, esse recrudescimento de relações entre Estados Unidos e Alemanha, para falar pouco, porque poderia citar uma série de outros exemplos, né? Mas para não me alongar muito aqui, revela o tamanho do desgaste internacional da política externa norte-americana, o que tem rebatimento no espectro político interno, resultando em perda de apoio dentro do próprio partido republicano e, portanto, uma frágil condição nas casas do Congresso, que pode ser muito piorada com resultados significativos, eventualmente, ou quase que certo, que serão colhidos nas eleições de meio de mandato em novembro, quando parte do legislativo norte-americano irá se renovar. Né? E essa pequena maioria que tem sustentado Donald Trump no poder pode deixar de existir. Professor, a respeito dessa questão da OPEP, eu queria chamar a sua atenção para a imagem do mapa que nós temos aqui, para explicar um pouco para quem está acompanhando a gente. O Estreito de Hormuz está justamente aqui onde eu estou destacando com o mouse, justamente o Irã aqui, Emirados Árabes Unidos estão aqui. Todo mundo precisa exportar justamente o petróleo pelo Estreito.
Mas a Arábia Saudita aqui, ela tem uma saída para o Mar Vermelho. O que a gente está acompanhando, e com isso a Arábia Saudita consegue exportar 80% da produção, não está sendo afetado como os outros países. A gente pode estar acompanhando um racha, professor, e agora ele está sendo explícito? Certamente é disso que se trata. O Estreito de Hormuz passa cerca de 20% do petróleo consumido mundialmente. Para dimensionar a importância do Estreito de Hormuz, a China, o maior mercado consumidor do planeta, notadamente uma superpotência, não é? Antagonista dos Estados Unidos, sobretudo em termos de guerra comercial, tem 80% do petróleo que utiliza proveniente da região. Vejam que esse racha na OPEP tem razão, sobretudo com a prevalência dos interesses sauditas à frente da organização. E aí manifesta-se a reticência de Emirados Árabes, que pode levar outros atores a seguirem o mesmo caminho. Nós temos uma necessária redefinição dos termos de ajuste para fixação dos preços internacionais do petróleo, o que, eu repito, afeta toda a economia internacional. Se nós considerarmos o preço do querosene da aviação comercial, também militar, se nós considerarmos o valor do seguro do frete marítimo, o próprio valor do frete marítimo, o seguro cresceu 400%, aumentou 400% desde o início do conflito, não é? E do modal rodoviário, que é em praticamente quase toda a realidade mundial. Então, afeta preços de alimentos. Se considerarmos também que insumos agrícolas para a produção agrícola, fertilizantes, também tem o seu preço afetado pela alta dos preços do petróleo, ou seja, as proporções são planetárias, para dizer pouco. Professor, de tudo que a gente tem falado, tem conversado também com outros especialistas, os Estados Unidos têm alguma saída de fato? Porque a gente vê cada vez mais Donald Trump entrando numa encruzilhada onde ele não tem para onde fugir, aparentemente, a não ser até declarar uma derrota. Evidentemente, isso não vai acontecer. Mas os americanos têm alguma saída, vendo toda a situação? Porque, por um lado, o Irã fala, nós não vamos negociar a questão nuclear. Por outro, os americanos falam, essa é a questão agora. E fica nesse embate, mas de qualquer maneira, como os americanos não conseguiram derrubar o regime, Irã, de certo modo, já está muito forte e, de certo modo, acaba vencendo esse conflito. Os americanos já perderam e estão esperneando, professor? Parece-me muito com a situação vista ao término da guerra do Vietnã, quando se anunciou uma vitória frente a uma derrota política descomunal, ou como foi anunciada a vitória norte-americana na guerra contra o Iraque. Vejam, que elementos nós temos que levar em consideração se tudo leva a crer, nesse momento a Casa Branca busca uma saída menos desonrosa o possível do conflito, diante do desgaste político, diante das perdas econômicas de que já dissemos aqui. Como muito bem dito, Pedro, não há nenhuma possibilidade de queda do regime dos ayatollahs. Isso já ficou demonstrado. E também a fragilidade do cálculo político feito por não iniciados em análise de política internacional dentro da Casa Branca, de que o conflito militar, os bombardeios a Teherã fariam agravar o descontentamento popular e isso adensar as manifestações que nós vimos desde o final de 2025 tomarem as ruas das principais cidades iranianas. Isso não aconteceu. E não acontecerá. Isso já se sabe. O regime dos ayatollahs se mantém. Quanto ao programa nuclear iraniano, muito curiosamente, que na Guerra dos 12 Dias, em 2025, os Estados Unidos anunciaram terem destruído por completo, sobretudo quando atacou o complexo de Fordo,
onde estavam as centrífugas mais avançadas para o enriquecimento de urânio. O próprio Estados Unidos havia afirmado, uma agência especializada da ONU o fez também, de que o Irã teria chegado no máximo a 60% do grau de pureza no enriquecimento de urânio, um tanto distante, portanto, dos 90% necessários para o fabrico de armas nucleares, né? Especulava-se aí que poderia, antes da Guerra dos 12 Dias, chegar ao fabrico em pouco tempo de 2 bombas nucleares. Frente ao anúncio dos resultados da Guerra dos 12 Dias, já teria sido destruído o programa nuclear iraniano ali. Né? E agora volta a retórica política norte-americana, que se trata essa da principal ameaça hoje à ordem internacional e exigindo, inclusive, que o urânio já enriquecido nos complexos do programa nuclear iraniano fossem entregues aos Estados Unidos, o que o Irã se nega a fazer. Vejam que o Irã não se nega a renegociar os termos do seu programa nuclear. Esse acordo que foi rejeitado, e que eu me referi, rejeitado ontem, ele informava a abertura do Estreito de Hormuz, o fim imediato da guerra e a abertura de uma mesa de negociações para discutir o programa nuclear iraniano. Muito a exemplo do que foi o acordo de 2018 e que os Estados Unidos se retirou de acordo com o Irã. Então, esse é um impasse. Sem a menor sombra de dúvidas, os Estados Unidos tentam calcular a sua saída do conflito sem que a imprensa norte-americana, a opinião pública, né, tenha muitos argumentos para afirmar que saiu pior do que entrou. Por exemplo, antes da guerra, não havia tarifas cobradas pelo Estado iraniano de embarcações petroleiros cruzando o Estreito de Hormuz. Há uma grande possibilidade, segundo as exigências iranianas, de cobrança de uma taxa, um controle que a própria Guarda Revolucionária Iraniana faria do Estreito, uma espécie de pedágio, até por conta da necessidade da reconstrução da infraestrutura do Estado iraniano. Se isso for implementado, os Estados Unidos deixam a guerra entregando o Estreito de Hormuz numa condição pior do que estava antes do início do conflito. É esse tipo de verificação, de constatação, que a Casa Branca tenta a todo custo, nesse momento, evitar. Portanto, a meu ver, posso estar errado, né? Os esforços agora estão dados em qual direção? O encontro de uma porta de saída para o conflito que seja o menos custosa o possível para o já cambaleante governo Donald Trump. Eu digo cambaleante em termos de desgaste da sua imagem internacional e graves problemas de instabilidade interna. E, professor, me chama muito a atenção porque a gente pega a história e a história nos traz algumas respostas, né? Porque já havia um acordo nuclear, né, até 2015, que foi assinado ali, o JCPOA, um acordo com o Irã, Rússia, China, União Europeia, justamente para assegurar o programa de nuclear iraniano. Esse acordo já existia, mas assim que Donald Trump assumiu, ele saiu do acordo na busca de um melhor. Pode ser que o próximo acordo seja pior do que já tinha, professor? Sim, sobretudo porque o Estado iraniano, o regime iraniano, insiste nesse ponto. Né? Recordemos que em 2015, os termos do acordo que foram aceitos pelo regime dos ayatollahs estabelecia o limite para o enriquecimento de urânio de 3,62%, não me recordo ao certo, mas o enriquecimento requerido, o nível de pureza requerido para o uso de energia nuclear para fins pacíficos. Não é? Em 2018, ao deixar o acordo, os Estados Unidos deixando o acordo, o Estado iraniano se vê sem amarras para investir no programa nuclear com uma perspectiva de fabrico de armas, portanto, de destruição em massa, o que desestabiliza sobremaneira a região, se nós levarmos em consideração que desde a Revolução Iraniana dos Ayatollahs, em 1979, o Estado iraniano tem proclamado Israel como um Estado inimigo, chegando a publicamente defender
a sua completa destruição. Some-se a isso o fomento iraniano a organizações terroristas, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, não é? Aquilo que nós já sabemos. O próprio líder da autoridade palestina, Muhammad Abbas, né, afirma o fomento, né, e o apoio iraniano ao Hamas, em que pese o regime dos ayatollahs tratasse de uma obediência xiita e o Hamas de orientação sunita. Portanto, não há total alinhamento, como no caso, por exemplo, nós verificamos com o Hezbollah. Então, o Irã, sim, significa para Israel uma grave ameaça e para a região o advento de armas nucleares para o regime iraniano desestabilizaria ainda mais a região. Agora, temos que levar em consideração os resultados políticos internamente ao Irã da morte do Ayatollah Ali Khamenei e o fato de seu sucessor ser exatamente o seu filho, também ferido gravemente nos ataques que levaram à morte do líder espiritual da nação iraniana. Na perspectiva de alguns anos, que grupos políticos se favorecerão dentro do Irã de um ânimos revanchista em relação aos Estados Unidos, em relação a Israel. Certamente os grupos políticos que defenderão, por sua vez, a retomada do programa nuclear em patamares elevados, não é? Num compasso que se sustenta no seguinte argumento, né? Se fomos de tal forma atacados, se fomos de tal forma destruídos, se nossas lideranças foram executadas, é porque não detínhamos armas de destruição em massa. Então veja essa racionalidade como se coloca para um horizonte próximo, uma espécie de lógica de caos construtivo, não é? Ou seja, a destruição humana material da guerra viabilizando estruturas de beligerância ainda maior no horizonte próximo. Portanto, é o que temos para, muito provavelmente, o futuro das relações internacionais na região. Realmente, professor, é uma situação delicada. E eu, analisando e acompanhando junto com vocês, eu não consigo ver saída, né? A não ser para um acordo que a gente também já viu de uma possível segurada por parte do Irã de 5 anos, 10 anos no programa militar, mas o programa militar ele nunca vai deixar de existir. É essa a impressão que eu tenho. Ainda mais, professor, pela questão geográfica lá do Irã. Tem muitas montanhas. É possivelmente que alguns locais onde há questão nuclear, né, de urânio, enfim, que nem se saiba que exista, né? Justamente por conta do relevo do país. Exato. Trata-se de uma região que nós chamamos de rugosa, né? O que dificulta bastante impulsões por terra, porque demanda não apenas o obstáculo físico, mas o necessário domínio sobre a geografia da região, sobretudo a topografia, e favorece instalações para o programa nuclear iraniano, por exemplo, né, secretas. Especula-se que durante esses 20 dias de cessar-fogo, todos os esforços iranianos tenham se dirigido para a recuperação de arsenais que teriam sido enterrados em regiões secretas, né? E provavelmente abaixo de montanhas, para evitar que fossem destruídos nas primeiras semanas de bombardeios, tanto norte-americanos quanto israelenses. Estou falando de mísseis balísticos de médio e longo alcance, estou falando de drones, né? Que têm sido tão assertivos os ataques empreendidos contra alianças estratégicas norte-americanas no Oriente Médio. Portanto, a geografia e, sobretudo, a topografia favorece bastante os interesses iranianos. E nós sabemos, temos uma lição a colher da história, o quanto o domínio do território favoreceu, por exemplo, os Vietcongs, né, na guerra do Vietnã, culminando, eu repito, é importante afirmar, porque na cultura política norte-americana se compreende que os Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã. Não venceu. Né? Isso é um elemento que foi absolutamente fundamental para que a ofensiva Tet, por exemplo, em 1968, fosse bem sucedida. Aí,
toda a inflexão dos destinos da guerra do Vietnã pudesse ser vista até o seu término, né? E parece que esse é um grande impeditivo para que os Estados Unidos adentre ao que possa ser um novo atoleiro militar no Oriente Médio, né? E aí vai ficar mais difícil ainda sair caso haja incursões por terra e torna o território iraniano naturalmente guarnecido frente ao assédio estrangeiro. Até porque também, evidentemente, a gente está falando da economia mais forte do planeta, os Estados Unidos, mas 25 bilhões de dólares para manter um conflito, né, que foi divulgado, é muito dinheiro, né, professor? Muito dinheiro. E em que pese o fato de ser notadamente uma grandeza econômica incontestável, os Estados Unidos têm a maior dívida pública do planeta. O déficit orçamentário norte-americano é calculado na ordem de 39 trilhões de dólares, podendo chegar, certamente chegará ao final desse período fiscal, em 40 trilhões de dólares. Se considerarmos o endividamento público em relação ao tamanho da riqueza do Estado norte-americano, o produto interno bruto, né, pode ser calculado a partir daí, está entre a oitava e a 11ª posição em termos de endividamento público. Mais de 100%, 120%, se eu não estiver enganado, né, o que compromete gastos sociais e repercute, evidentemente, no bem-estar do povo norte-americano, desassistido de direitos básicos, uma rede protetiva de serviços públicos, né, minimamente erigida. Então, essa grandeza econômica, ela tem um grave calcanhar de Aquiles, o domínio do financismo, do setor especulativo do mercado financeiro, né? Por exemplo, as corporações privadas de Wall Street, que desde 1970 manejam a formação do valor da moeda norte-americana, uma vez que deixa de existir, após os anos 1970, o lastro do ouro, né? O padrão ouro-dólar deixa de existir em benefício de um padrão dólar puro, que passa a ser manejado, portanto, pela especulação financeira nos interesses de corporações privadas, que, diga-se de passagem, né, lucram bastante com as guerras. Uma referência, por exemplo, às corporações que exploram, né, o nicho da economia petrolífera, né, e que tem lucrado bastante com a guerra do Irã, por exemplo. Professor, já encaminhando para o fim da entrevista, já queria agradecer também o senhor dedicar esse espaço, esse tempo para a gente. O que me chamou a atenção é que o Donald Trump fala também de acabar com o Irã através da economia, justamente esse bloqueio americano aos portos do Irã, né, não deixando que tenha comércio, fazendo essa pressão interna. No meio disso, vou até anotei aqui, o presidente do parlamento iraniano disse o seguinte, abre aspas, o inimigo começou uma nova fase e quer intensificar a pressão econômica e as divisões internas por meio do bloqueio naval e da propaganda midiática para nos enfraquecer ou até mesmo nos fazer colapsar a partir de dentro. Esse é um caminho, talvez, viável de fato, professor? Eu falo isso porque, querendo ou não, o regime iraniano mostrou muita resiliência. É possível esse caminho de um colapso interno no Irã? É possível desde que os Estados Unidos manifestassem condições de se manterem numa guerra bastante longeva, o que pode levar até uma década, como no caso da guerra contra o Iraque, por exemplo, né? E não nos parece, frente aos elementos que foram aqui colocados, de instabilidade interna, de custo político, de desgaste da imagem internacional, né? E, sobretudo, da condição frágil que estará o governo Trump, caso não consiga do Congresso autorização para manter-se na guerra e caso perca sua base de apoio após as eleições de novembro, onde historicamente o Poder Executivo perde. Ele costuma ser mal avaliado nessas eleições. Mas some-se a isso o imenso desgaste decorrente da manutenção de um conflito que tem sido bastante custoso para o governo norte-americano frente aos problemas econômicos que enfrenta internamente, né? Então, a disposição de manter-se durante tanto tempo na guerra pode não passar de discurso político, sobretudo porque fontes do governo informam que esforços já têm sido engendrados para encontrar
saídas para a guerra, inclusive com a possibilidade de declaração a qualquer momento de que os Estados Unidos venceram a guerra. Por isso, a insistência na busca por um acordo menos prejudicial possível para os interesses norte-americanos em Islamabad. E por isso, também constatarmos a ineficiência da diplomacia norte-americana, não é? Por exemplo, o genro de Donald Trump, quem iria para Islamabad junto de uma comitiva. A ausência de quadros especializados com capacidade, inclusive cognitiva, né? Capacidade de análise da política internacional para chegar a termos de paz exequíveis, minimamente realizáveis. Não nos parece que estamos próximos disso. A política externa norte-americana patina num pântano de incertezas. A alegoria que eu consigo usar para expressar o quão desacertada ela se encontra. Professor, está tendo um conflito de abordagem? Porque essa abordagem do presidente americano é uma abordagem empresarial. A gente está falando de alguém que comprou milhões e milhões de prédios, enfim, é um empreiteiro muito forte, né? Famoso por isso. E essa abordagem ela está muito ligada ao comércio, mas nas relações internacionais não funcionou, né? Não. Não se trata apenas, Pedro, de um homem de negócios conduzindo, com a lógica das corporações privadas, a maior fortaleza militar e política do tempo presente, mas também de uma figura midiática. Está muito habituado à exposição e à construção, por meio de um marketing pessoal, da figura de um homem de sucesso. Vejam o quão desastroso isso tem sido. A condução de uma guerra tarifária movida pelo mundo, dentro dessa racionalidade exclusivamente econômico-comercial, produziu o afastamento da política externa norte-americana de alianças estratégicas importantes, por exemplo, Canadá e México, sob a órbita norte-americana no âmbito do NAFTA, em poucos dias e semanas arremessados para a esfera de influência, por exemplo, do Mercosul. Né? E coisa que faria um príncipe, tenho dito isso, se revirar no túmulo. Se nós considerarmos também que, como resultados dessa mal calculada guerra tarifária, esforços históricos da política externa norte-americana em afastar Índia e China, dois gigantes, né, que unidos representariam uma ameaça ao poderio norte-americano, agora estão mais do que próximos, não é? Buscando saídas para as adversidades que ambos os estados colhiam pela tributação imposta pelos Estados Unidos, agora se aproxima. E some-se a isso, para falar pouco, não me estender muito, o papel que teve a guerra tarifária norte-americana para o destravamento do acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, no contexto da condução numa lógica gerencial corporativa de um Estado nacional, é esse tipo de resultado desastroso que nós verificamos, não é? Na ausência de cálculo estratégico propriamente de quadros especializados em política internacional. No que concerne a essa dimensão de uma personalidade midiática, também o desastre é notável. Veja, por exemplo, o impacto, que é uma mera postagem onde se ameaça destruir completamente uma civilização, erradicá-la do mapa, como foi feito há pouco tempo, né, por essa personalidade. Né? Isso faz levantar vozes, faz erguer vozes contestatórias de importantes aliados norte-americanos também. Né? Ou seja, cria dissenso onde antes não havia, ou agrava tensionamentos ao ponto de a diplomacia encontrar esses tensionamentos limites e a guerra ser uma variável lógica desses dissensos. Pois é, Rodrigo Medina, por isso que nós temos que acompanhar dia após dia, porque novidade tem a cada hora praticamente, às vezes a cada minuto, é impressionante. Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, agradeço a aula e a disponibilidade de nos ajudar aqui na Record News. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Pedro, e me desculpe pela voz afônica, é uma lamentável infecção de garganta aqui, prometo melhorar. Imagina, a vida real, importante é o conteúdo e não atrapalhou em nada, viu, professor? E aprendemos muito. Muito obrigado.